Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera? Pessoal, ó, essa aula aqui é voltada para todos os terceiros anos, beleza? Nessa época do coronavírus. É para a gente fazer agora aqui uma revisão geral do conteúdo que vai cair na prova, beleza? Então, qual é a ideia? É que eu mostre para vocês alguns exemplos, revise tudo o que vocês vão precisar saber para avaliação parcial que a gente vai fazer. Eu vou colocar aí o dia já abaixo do vídeo no grupo, beleza? Então, o que que acontece? Nossa avaliação parcial, como a gente já sabe, é o mesmo conteúdo que vai cair na nossa feira de jogos. Então, é geometria analítica. Eu vou pedir, então, para que a gente preste bastante atenção em cada detalhe, porque aí depois, qualquer coisinha, vocês tiram as dúvidas. Por hoje, vai ser só essa revisão geral, tá? Não vou passar nenhuma atividade, nem nada além disso. Como já são conteúdos que você já vem fazendo uma série de coisas dentro deles, então não vou pedir mais nada hoje além de que vocês vejam isso e tentem entender, beleza? Então vamos lá, revisão para avaliação parcial. O que vai cair na prova, gente? Então, são essa lista de conteúdos aí que vai cair. Nessas horas eu estou muito feliz por estar gravando vídeo aula, porque aí eu posso colocar esse negócio e não tenho que estar ouvindo vocês reclamando que tem coisa demais, certo? Então vocês não vão nem poder me zoar no meu ouvido. É tão bom isso. Então vamos lá. Vai cair coordenadas cartesianas, distância entre dois pontos, alinhamento entre três pontos, ponto médio, coeficiente angular, equação geral da reta, perpendicularidade entre retas, área de uma região triangular com base nas coordenadas dos vértices. Beleza, galera? Essa listinha de conteúdos aí tá extensa, mas é só o tamanho dela mesmo, porque alguns conteúdos aí vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma. Então vamos começar. Coordenadas cartesianas são os pares ordenados de elementos x e y que indicam um ponto no plano cartesiano, certo? Então, olha só. Se eu tenho aqui um plano cartesiano e tenho dois pontos nesse plano, eu vou tentar agora dizer o que é esse par ordenado, que é basicamente a localização desses pontos, certo? Um par ordenado, um plano cartesiano, é a localização de um ponto que está no plano. Como é que isso funciona? Então, o que eu tenho ali? Eu tenho, no caso, o ponto A e tenho o ponto B. Para mim saber a localização do ponto A, eu começo descendo uma linha reta, pode ser mental mesmo, não precisa você realmente riscar para poder fazer isso, mas você desce uma linha mental e vai acompanhando aí esse tracinho, ó, o tracinho do ponto A, até chegar na coordenada dele de x. Então, a primeira coordenada dele vai ser 3. A segunda, você acompanha o ponto A até chegar, até chegar no eixo y. Quando chega no eixo y, a coordenada de y dele vai ser onde o ponto A toca. No caso, 5. Ou seja, a posição dele em x, que é 3, a posição dele em y, que é 5. Logo, o ponto A tem coordenadas 3 e 5. Ponto B. Ele vai estar no x igual a 5 e no y igual a 2, certo? Então eu vou poder dizer que a coordenada dele é 5 e 2. Tipo, super fácil. Você só tem que analisar nessa ordem. Primeiro x, depois y, que é aquela questão de função, né? A ordem vem por causa da questão da função. Então você primeiro dá o domínio, que é o eixo x, e aí você gera o contradomínio, que é o eixo y. Por isso que fica nessa ordem, x e depois y. Então vamos lá, a observação que a gente tem que fazer aí, basta saber então a localização do ponto no plano. Para vocês, na hora da prova, vai bastar essa informação. Se localizar o ponto no plano, já é mais do que o suficiente desse conteúdo. Então vamos lá, a distância entre dois pontos é que vai gerar para a gente já uma situaçãozinha um pouquinho mais complicada, só que é teorema de Pitágoras. Não tem muito detalhe mesmo não. Então o que vai acontecer? Eu tenho aí o ponto A e eu vou localizar o ponto A com coordenadas, certo? No caso, x1 e y1, coordenada de A. O ponto B eu vou chamar de x2 e y2, certo? Coordenadas de B. Galera, eu vou riscar, está riscadinho aí, né? Para vocês saberem onde é que é x1, y1, x2, y2. E aí agora eu vou tentar descobrir quem é essa distância que vai de A até B. A distância que vai de A até B é essa diagonal que liga esse ponto A até o ponto B. Essa reta diagonal é o que eu vou chamar de distância. Galera, perceba que a figura que é formada aí é um triângulo retângulo, certo? Então o que acontece? Nesse triângulo retângulo, a distância entre esses dois pontos A e B vai ser essa diagonal, ou a hipotenusa do triângulo retângulo. O que a gente faz então? Eu vou chamar esse x2, a distância entre x1 e x2, de C, no caso x2 menos x1. E a distância entre y2 e y1 eu vou chamar de B. Pessoal, eu coloquei y1 menos y2 porque o y1 ficou em cima nesse caso genérico.
Mas vocês vão ver que isso aí não vai influenciar em nada, viu? Então vamos lá. A distância no caso é o D. Agora, por que eu chamei de B e C? Como eu disse no começo, isso aqui vai direto para o Teorema de Pitágoras. Então, eu vou pegar o Teorema de Pitágoras, onde é A ao quadrado, eu vou substituir o A por D, que é a distância entre os dois pontos. O B eu vou substituir por y1 menos y2 e o C por x2 menos x1, no Teorema de Pitágoras mesmo, para achar o comprimento da diagonal. O que vai acontecer? Substituir vai ficar assim. Esse 2, que é o expoente do D, eu vou passar para o outro lado como raiz quadrada. Consequentemente, o que eu vou gerar? Raiz quadrada de y1 menos y2 ao quadrado, mais x2 menos x1, mais menos x1 ao quadrado. Galera, eu vou inverter ali aquele y2 e y1, porque a gente está trabalhando com a fórmula assim, né? y2 menos y1, x2 menos x1. Fez essa pequena inversão aí, e eu posso fazer essa inversão por quê? Porque como y1 menos y2 está ao quadrado, não importa se vai dar um resultado positivo ou negativo, certo? Quando eu colocar elevado ao quadrado, a resposta sempre vai ficar positiva. Então, uma coisa é igual à outra. Consequentemente, a minha fórmula de distância entre dois pontos fica sendo essa daqui. D, que é igual a raiz quadrada de y2 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos x1 ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui no exemplo. Eu vou pegar e trocar os valores de y1, y2, x2 e x1 pelos valores dos pontos A e B. No caso, o ponto A está em 2 e 5, o ponto B está em 5 e 2, certo? Está bem simétrico aí, mas vai dar para a gente fazer um negócio legal. Então, o que acontece? No lugar do y1, eu substituí por... no lugar do nosso y2, eu peguei, no caso aí, o nosso y2, substituí por 2, certo? E o nosso y1 eu substituí pelo 5, que é justamente o que a gente colocou ali no exemplo, na questão do ponto 1 e o ponto 2. E no lugar do x2 eu coloquei o 5 e no lugar do x1 eu coloquei o 2. Então, fazendo as devidas operações de subtração aí, você vai ficar com menos 3 raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Como eu disse, não importa o sinal. Aí é um caso em que você vai ver isso claramente. Por quê? Se eu elevo menos 3 ao quadrado, a resposta é 9. Se eu elevo 3 ao quadrado, a resposta também é 9. 9 mais 9, 18. Então fica com raiz de 18. Consequentemente, eu vou ter o quê? Fatorando, vou ter 3 raiz de 2. Certo? Então vamos lá. Alinhamento entre 3 pontos. A condição de alinhamento entre 3 pontos ela se baseia exatamente em uma única característica. Tem que existir uma linha que passe pelos 3 pontos ao mesmo tempo. Coisa bem simples. É só isso mesmo. Alinhamento de 3 pontos, tem que existir uma linha que passe por esses 3 pontos. Agora, se existe essa linha, a gente vai ter que analisar uma forma de descobrir que essa linha passa sem precisar desenhar o gráfico, né? Porque para você desenhar ele perfeito fica difícil. O que é que eu faço? Eu vou então localizar o ponto A, que vai estar nas coordenadas x1, y1, o ponto B, o ponto C, que vai estar na coordenada x2, y2, e o ponto B, que vai estar na coordenada x3, y3, certo? Observa, galera, que quando eu pego essa diagonal que vai de A até B, e eu ligo ali aquela reta do eixo que passa pelo y1 com a reta que passa pelo y3, eu formo um triângulo retângulo. E quando eu pego a diagonal que vai de A até C e essa reta que passa no y1 e passa no x2, eu formo outro triângulo retângulo. Os dois têm o ponto A e o ângulo nesse ponto A é comum aos dois, consequentemente são semelhantes. Então eu posso dizer o seguinte, galera, eu posso fazer uma regrinha de 3. Primeiro, eu vou ter que saber aqui qual é o comprimento da base do pequeno e da base do grande. A base do pequeno vai ser esse x2 menos x1, na distância entre x2 e x1. E a base do pequeno x3 menos x1, a distância entre x3 e x1. Mesmo processo eu vou fazer para a altura do pequeno, y2 menos y1, e para a altura do grande, y3 menos y1. O que acontece então aqui? Eu vou montar uma regrinha de 3. A base do pequeno vai estar sobre a base do grande, que vai ser igual a altura do pequeno sobre a altura do grande. Eu vou ter então essa regra de 3, já que os dois polígonos são semelhantes. Só com isso aí eu já tenho a condição de alinhamento entre 3 pontos. Se essa igualdade existir, significa que os 3 pontos estão alinhados. Agora, eu posso fazer o seguinte também, multiplicar e meio pelos extremos. E quando eu resolver tudo isso, colocar todas as variáveis, todos os valores de pontos de um lado e isolar o outro, certo? Passar tudo para um lado só, eu vou ter uma expressão que vai ser igual ao determinante dessa matriz aí, que é formada por x1, y1, x2, y2, x3, y3,
com uma coluna de números 1. E se o determinante dessa matriz for igual a zero, vai significar que esses três pontos estão alinhados. Ou seja, tanto faz eu fazer de um jeito, como fazer de um outro. Se eu usar qualquer um dos dois métodos, eu vou descobrir também que esses três pontos estão alinhados. Então vamos continuar com o exemplo aqui. Então no caso, alinhamento entre três pontos. Vamos pegar então a primeira fórmula que a gente viu, que é a questão da igualdade daquelas duas frações, certo? Então, aqui está fácil de ver porque A, C e B vão ter as mesmas coordenadas de x e y. Mas se você alterar também, você pode fazer o teste, vai ver que dá a mesma coisa. O que acontece? Então eu vou substituir primeiro dentro da fórmula. Eu já sei que A é o ponto x1, y1, B, C é o ponto x2, y2 e B é o ponto x3, y3. Então eu substituo na fórmula. No caso, x1 é 2, x2 é 5, x3 é 7. Para y também é a mesma coisa, né? y1 é 2, y2 é 5, y3 é 7. Então o que vai acontecer? 5 menos 2 é 3, 7 menos 2, 5. O que acontece então? Eu vou ter que as duas frações, que aí você já está vendo que as duas são iguais, vão ser iguais a 3 sobre 5. Vamos fazer isso aí agora, só com a matriz. Então eu tenho que verificar se o determinante da matriz gerada pelas coordenadas desses três pontos vai ser igual a zero. O que eu faço então? Eu substituo os pontos dentro dessa matriz e agora eu vou tentar calcular o determinante dela. Repito as duas primeiras colunas, vou fazer uma primeira multiplicação na diagonal da esquerda para a direita para gerar os números positivos, ou seja, 2 vezes 5 vezes 1, 2 vezes 1 vezes 7, 1 vezes 5 vezes 7, e depois da direita para a esquerda para gerar os números negativos. Lembrando que são negativos só por causa do sinal de menos que fica fora do parêntese. E aí 2 vezes 5 vezes 1, 10, 2 vezes 1 vezes 7, 14, 1 vezes 5 vezes 7, 35. Observe que os dois parênteses estão exatamente iguais e um está subtraindo o outro. Consequentemente, o determinante é zero. Fez a conta, deu zero, pronto, então está alinhado. Agora vamos para o ponto médio. Galera, a definição de ponto médio ela se encaixa em duas situações diferentes. A primeira, um ponto médio, ele se caracteriza por estar alinhado com os outros dois pontos, a qual ele é o ponto médio, e estar à mesma distância do primeiro e à mesma distância do segundo. Então, o ponto B ali, no caso, é o nosso ponto médio. Ele está à mesma distância de o segmento que vai de A até B tem um comprimento igual ao segmento que vai de B até C. E o B tem que estar alinhado com os outros dois. Seguindo essas duas observações, a gente vai analisar as coordenadas de A e as coordenadas de B. Galera, observa aí que foi gerado um triângulo retângulo. De novo, tudo nesse conteúdo se baseia muito sobre triângulo retângulo até aqui, certo? Então, o que acontece? Você vai ter, então, o seguinte. As coordenadas desse ponto B, para que haja esse triângulo retângulo aí, você vai analisar o seguinte. Quando eu corto ali as coordenadas do B, você vai ver que de A até B tem uma diagonal de um triângulo menor. De A até C é de um triângulo maior. Gente, lembra que eu falei que de A até B é a mesma distância que de B até C? Então, significa que a diagonal de A até B tem a metade de A até C. Consequentemente, a base desse triângulo menor é a metade da base do maior e a altura do menor também é a metade da base do maior. Consequentemente, tanto esse valor de x para o b quanto o valor de y para o b vão ter que ser os valores que vão estar entre a metade da coordenada, vai estar exatamente no meio das coordenadas de x1 e x2 e no meio das coordenadas dos valores de x1, de y1 e y2. Por definição, isso aí é o que a gente vai chamar de média aritmética entre dois valores. Então, se está no exato meio entre x1 e x2, esse é o valor que está exatamente entre eles, então é a média entre os dois. Ou seja, x1 mais x2 dividido por 2. No caso do y, a mesma coisa. Eu vou chamar então de x médio e y médio a média aritmética simples entre os dois valores de x e os dois valores de y. Consequentemente, galera, olha o que a gente vai ter aqui. Eu tenho xm, que é o x médio, igual a x2 mais x1 sobre 2, e ym, que é o y médio, que é igual a y2 mais y1 sobre 2. Essas duas formulazinhas são do ponto médio, certo? Vamos aplicá-las agora. Então, o que acontece? Eu quero descobrir quais coordenadas de B, tá? Aí tá fácil de ver, mas a gente vai descobrir assim mesmo. O que acontece? As coordenadas, a gente vai utilizar as mesmas formulazinhas, né? E vamos começar pelo x médio. Galera, o valor de x do A é 2. O valor de x do C é 10. Então, eu vou fazer x2, que é 10, mais x1, que é 2. Vou somar, que vai dar 12 sobre 2.
E 12 dividido por 2 é igual a 6, que é a coordenada do x de b. Agora vamos para o y médio. A coordenada do y do A é 2 e do y do C é 4. Somou 4 e 2 eu ter 6. 6 dividido por 2 é 3, que é a coordenada de y de B. Logo, o meu ponto médio tem coordenada 6 e 3. Simples assim. Coeficiente angular de uma reta. Galera, a gente vai trabalhar aqui primeiro com... Vou mostrar para vocês como é... Vou enunciar para vocês a fórmula, certo? Até agora a gente tem visto a demonstração de onde é que sai. Mas essa fórmula do coeficiente angular, ela vem por causa da análise da regra de 3 que gera a equação de primeiro grau. Aí você chega à conclusão, você fazendo uma regrinha de 3, você pode adotar ali o valor em que a reta toca no eixo Y, como B. Você pode pegar aí também e utilizar valores A e C, por exemplo, para as coordenadas de A e chamar as coordenadas de B de um ponto genérico x, y qualquer. Fez isso aí, montou numa regrinha de 3, você consegue determinar a equação geral da reta, ou a equação geral da reta, e consequentemente descobrir que o coeficiente angular de qualquer reta que exista, ele vai ser a tangente do ângulo de inclinação em relação ao eixo x. Mas vamos escrever isso aqui para ver se fica mais fácil. Eu vou botar uma reta paralela ao eixo x aqui, porque se está paralela ao eixo x, essa diagonal que liga A e B, né, que a gente sabe que é a equação que corresponde à equação que passa por A e B, ela vai formar um ângulo com essa reta paralela. Vai ser o mesmo ângulo que ela forma com o eixo x, tá? Esse ângulo vai ser um ângulo alfa. Então, quando eu descubro, para me descobrir o coeficiente angular da reta, ele vai ser o quê? O valor de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Lembra de botar nessa ordem aí, certo? A ordem vai interferir nesse caso. Então, se eu coloquei o x2 ali em cima, quer dizer, coloquei o y2 em cima, o x2 vem embaixo. Coloquei o y1 em cima, o x1 vem embaixo. Se eu inverter x, y1 e y2, eu só tenho que tomar cuidado de embaixo também inverter. y1 menos y2 sobre x1 menos x2, que vai dar certo do mesmo jeito. No caso, então, eu também posso chamar esse valor aí, esse coeficiente angular, esse A, de tangente do ângulo alfa, que está ali, que é a inclinação da reta em relação ao eixo x. Então, enunciado aqui o coeficiente angular da reta, então agora a gente vai analisar as informações que ele nos dá. Então, ele tem três situações. Ele pode ser menor do que zero, igual a zero ou maior do que zero. Se ele for menor do que zero, ele vai dizer que essa reta é decrescente, ou seja, ela vai caindo conforme ela vai aumentando o valor de x. Se ele for igual a zero, ele vira uma reta constante, tipo essa que está passando aí sobre o 2 e é paralela ao eixo x, certo? E se ele for maior do que zero, ele vai ser uma reta crescente, como nesse caso aí que vai de A até B, que ela fica subindo conforme o valor de x aumenta. Vamos exemplificar com o nosso A e B aqui mesmo, para facilitar as coisas. O que acontece, galera? Esse A e B, para me calcular esse coeficiente angular, eu vou usar a formulazinha que a gente já sabe ali em cima. Se eu souber o ângulo, eu só pego a tangente dele e já acho A. Se eu não souber o ângulo, com a coordenada dos pontos, que é o que vocês mais vão precisar, eu encontro também. Seguinte, as coordenadas do ponto 1, do x1 e y1 é 2 e 2, né, que é as coordenadas de A. As coordenadas do x2 e y2 é 6 e 3, que são as coordenadas de B. Então, o que eu vou fazer? Ó? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Vou ter, então, aí 3 menos 2 sobre 6 menos 2, que vai ser o coeficiente angular dessa reta. E observa um detalhe aí. Quando eu faço 3 menos 2 dá 1, ou quando eu faço 3 menos 2 dá 1, quando eu faço 6 menos 2 dá 4. Perceba que esse coeficiente angular é um valor positivo, portanto essa reta ela é crescente, como eu já tinha explicado para vocês anteriormente. Então vamos lá. Equação geral da reta. A equação geral da reta é um dos pontos mais importantes que a gente vai analisar o seguinte. A gente vai pegar agora e vai pegar um ponto que passa pela reta, certo? No caso eu vou pegar como exemplo esse ponto A que tem coordenada eu vou chamar de ponto inicial. A coordenada dele vai ser x0, y0. E vou pegar aqui um ponto aleatório na reta. Vou pegar esse B aqui, por exemplo. Aí as coordenadas desse B, para que ele seja aleatório, eu vou pegar o x e y, certo? Um x e y aleatório. O que eu vou fazer? Na fórmula de coeficiente angular, eu vou substituir essas coordenadas. Então, eu vou colocar o x menos o y menos y0 sobre x menos x0.
Substituiu, quem está dividindo passa multiplicando. E aí eu já gerei minha equação geral da reta, beleza? O que eu faço com essa informação da equação geral da reta? Agora eu vou tentar essa informação, essa equaçãozinha, para que eu descubra quem é a equação que corresponde a essa reta que passa por esses dois pontos no espaço, beleza? Se eu tiver o coeficiente angular e um ponto, eu descubro qual é essa reta que passa por esse ponto e que tem que é representada por esse gráficozinho aí, essa linha, certo? Vamos usar agora como exemplo nossos pontos aí, no caso A22 e B6 e 3. O que acontece? Para me achar a equação dessa reta aí, eu vou substituir uma coordenada, ou de A ou de B, ali dentro, e vou pegar aquele coeficiente angular que a gente já achou dos dois pontos, e vou substituir aí pelo valor desse A. O que vai acontecer? A gente já sabe que o coeficiente angular é 1 sobre 4, e eu vou escolher o ponto A, que é 2 e 2. Vou substituir no lugar do x0 a coordenada de x do ponto A e no lugar do y0 a coordenada de y do ponto A. Então, vou multiplicar 1 quarto vezes x, que vai ficar 1 quarto de x. Vou multiplicar 1 quarto vezes 2, que vai dar 1 meio negativo, certo? Tem que fazer jogo de sinal também ali dentro para você não colocar errado. Quem está subtraindo do lado do y, eu vou passar somando. Por quê? O y, para a gente, é basicamente a equação. Então, quem tiver do outro lado do y, já vai ser para nós, então, a expressãozinha montada. Vou fazer a operação entre menos 1 meio e mais 2, e vai ficar 3 sobre 2, e repetir 1 quarto de x. Consequentemente, galera, isso aí é a minha equação que corresponde a essa retazinha aí, beleza? Vamos lá. Perpendicularidade entre retas. Gente, a perpendicularidade entre retas acontece no seguinte. Você tem, então, aqui uma reta F, certo? E gera uma reta G. Para que essas duas retas sejam perpendiculares, formem aquele ângulozinho alfa que vocês estão vendo ali no desenho de 90 graus, o que acontece? O coeficiente angular de uma e da outra vão obedecer uma relação. A relação é essa daqui. O coeficiente angular da reta F, eu chamei de A de F ali no cantinho, vai ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta G. Aqui também eu vou estar enunciando para vocês apenas o teorema, beleza? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar essas expressõezinhas ali e vou simplesmente substituir. Se eu quiser descobrir quem é o coeficiente angular da reta F, eu substituo da G, eu encontro da F. Se eu quiser descobrir quem é o da G, eu substituo da F ali e encontro da G também, que dá certo do mesmo jeito. Ó, vamos pegar aqui, então essa daqui vai ser nossa expressão geral. Eu vou chamar aí como exemplo o coeficiente, vou dizer que eu calculei o coeficiente angular da reta F e descobri que ele é 3, beleza? No exemplo. Descobri que ele é 3, o que eu vou fazer para encontrar o da G? O da reta G, se você pode fazer essa substituição, trocar AF por AG, fica mais fácil de você responder mesmo. E vai acontecer o seguinte, o coeficiente angular da reta G, então, vai ser o quê? Menos 1 sobre 3. Essa fraçãozinha ali, menos 1/3, vai ser o coeficiente angular da reta G. Consequentemente, quando eu inverto e coloco esse sinalzinho de menos 1 na frente, certo? Quando eu faço o jogo desse, troco o sinal, então, do valor, eu já vou ter o coeficiente angular da reta, ou seja, só precisa inverter e trocar o sinal. Fez essa inversão e essa troca de sinal, você consequentemente acha o coeficiente angular da outra reta sem problema nenhum, certo? Então vamos lá. Para finalizar, a gente vai trabalhar com a área de uma região triangular com base nas coordenadas dos pontos. Então essa daqui também eu vou fazer só um enunciado para vocês. Galera, a demonstração disso aqui é bem simples também. Você pode fazer o seguinte, você tenta descobrir quem é a área do triângulo ABC. Para isso você completa, faz um triângulo retângulo, descobre a distância entre o x1 e o x3 para poder ser a base, descobre a distância entre o y1 e o y3 para ser a altura, faz umas manhãzinhas lá para poder tirar a área do triângulozinho que está abaixo dessa reta AB e do trapézio que vai ser formado, vai ter essa diagonal em AC, e você descobre. Não precisa doidar com isso não, tá? Mas então, fez essa demonstraçãozinha aí para descobrir, o que acontece? Quando você encontra essa área aí, você vai encontrar uma expressão. Essa expressão, ela vai ser exatamente igual ao determinante de uma matriz, certo? E essa expressão, que é o determinante dessa matriz, ela vai estar sobre 2.
Consequentemente, a área dessa região triangular, ela vai ser o quê? O módulo do determinante dessa matriz, porque já que você está lidando com área, você está lidando com algo positivo, uma coisa, um valor positivo, sobre 2. Quem é o determinante dessa matriz? É o determinante daquela matrizinha que a gente utilizou anteriormente para achar o coeficiente angular. Você pode substituir da mesma forma, viu? Não precisa se preocupar com a ordem, primeiro x1, y1, depois x2, y2, depois x3, y3. Você pode inverter também a ordem dos pontos, só não pode quebrar os pontos, certo? O par tem que estar formadinho ali. Eu não posso colocar x2 e do lado y1, porque senão você está lidando com um ponto diferente, ele vai lhe dar a área de um polígono diferente. O que acontece então? Essas duas expressões aqui é o que a gente vai usar para encontrar a área. No nosso caso, a gente vai direto aqui, por exemplo, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar as coordenadas do ponto A e substituir aí, x1 e y1, que é, no caso, 2 e 1. Do ponto B, que é 5 e 2, substitui. E do ponto C, que é 6 e 5, substitui. Vamos calcular o determinante dessa matriz da mesma forma que a gente fez o anterior. Eu não vou calcular esse daqui, certo, galera? Porque vai ser um pouquinho maçante e desnecessário. Você pode usar qualquer método para calcular o determinante da matriz, contanto seja um método válido. Então pode fazer coraçãozinho, repete as duas colunas, multiplica as diagonais. Fez o determinante, você vai encontrar aqui no caso um 8. O que é que eu faço então? Eu vou substituir esse 8, esse valor do D, que é o determinante dessa matriz, dentro do módulozinho da nossa expressão que encontra a área. No caso, troquei o D ali pelo 8, e agora, o módulo de 8, se for 8 positivo ou 8 negativo, você vai sempre considerar o módulo sendo positivo. Consequentemente, o que é que você vai ter? 8 sobre 2, certo? Módulo, lembrando, é para a gente considerar sempre o valor positivo. Então, o que é que vai acontecer? Vai ficar 8 sobre 2. 8 sobre 2 vai ser o equivalente a 4, que é a área desse polígono aí. Galera, então essa aula aqui foi mais rápida que as outras, né? E a ideia é que a gente só revisasse o conteúdo de forma geral. Gente, vocês já receberam algumas atividades voltadas para todos esses tópicos aqui, já responderam bastante questão. O que eu vou pedir hoje é só que a gente tente ver essa videoaula até o final. Se tiver alguma dúvida, pergunta, porque hoje é o dia para você tirar a dúvida. Galera, eu vou tentar marcar a nossa avaliação parcial. Quer dizer, eu vou tentar não, a gente vai fazer uma avaliação parcial agora segunda-feira. Como é que vai funcionar essa avaliação? Vai ser das 9 horas da manhã, eu quero fazer das 9 horas da manhã até o meio-dia, certo? Que é um horário que eu acho que dá tempo da gente fazer essas coisas. Ou então a gente faz um pouquinho mais cedo, aí vou botar a proposta nos grupos e vou verificar aí como é que se vai ter muitas objeções. Mas então, vou aplicar essa provinha então aí num período menor, porque como ela dá para fazer em 40 minutos, é mais interessante do que deixar o dia inteiro ela rolando. O que eu vou fazer então? Vou mandar para vocês as 5 questões da avaliação, certo? Vocês vão pegar as 5 questões, vocês vão ter um período aí de umas 2 horas no máximo para poder fazer essa avaliação. Não vou passar disso, vai ser 2 horas. Vocês vão tentar responder a avaliação, vão me mandar a avaliação com gabaritozinho marcado e com o cálculo, beleza? O que vai acontecer? A gente sabe que essa avaliação ela vai ajudar você a tentar saber como é que está seu nível em geometria analítica. Eu não preciso dizer que Enem vai cobrar geometria analítica, você precisa saber. Vai para o SPAES, você também precisa saber e vai ser cobrado. Você vai para um concurso, precisa saber e vai ser cobrado. Tentem fazer com o máximo de consciência possível. Responda da maneira que você achar que é correta e me mande, beleza? Você tira a foto aí você tira a foto das suas respostas e me envia. Galera, eu quero com sua letra, certo? E eu quero as questões com o cálculo. Se me enviar sem o cálculo, o que vai acontecer? Você tem um gabarito 100% correto, mas enviou sem nenhum cálculo, você vai ficar só com uns 5 pontos. Cada questão ela vai valer 2, um ponto pelo gabarito, um ponto pelo cálculo correto. Então, toma cuidado. No dia dessa avaliação, eu não vou estar tirando todas as dúvidas possíveis, tá? Porque, como é prova, você já não tem que ter estudado. Tentem fazer as questões, façam o melhor possível, me enviem por foto como vocês vão fazer com as atividades e valeu, beleza? Abraço e bons estudos.